Bom, dando sequência naquela pauta lá, né, que me pediram para falar de alguns temas, é, várias pessoas perguntaram, tá? Não foi uma só, não. Mais ou menos dentro do mesmo contexto. O que os espíritos fazem na espiritualidade? Foi a pergunta que colocaram para mim, e algumas pessoas também perguntaram como é o mundo espiritual. Então tá tudo dentro do mesmo contexto, né? Gente, lá é continuação daqui. Né? Então, o que eu consigo perceber através das minhas projeções astrais, quando eu saio, que a espiritualidade do lado de lá, quando a gente fala espiritualidade, né? Essa erraticidade, esse local aí, essa dimensão onde os espíritos ficam, você vai deparar primeiro pela sua sintonia. O que você tiver sintonizado, você vai conseguir visualizar do lado de lá. Então, o que eu já visualizei? Que existem diversos tipos de lugares onde os espíritos, aqueles seres que estão fora desse corpo mais material, que a gente chama de espírito, né? Mas que eles estão revestidos de um outro corpo, porém mais sutil, estão lá naquela outra dimensão, então eles interagem uns com os outros, eles estão numa dimensão acima da nossa, mas aonde tudo que tem aqui tem do lado de lá também. Né? Algumas coisas tem do lado de lá que não tem aqui. Porque, como está numa outra dimensão, as coisas lá vibram numa outra frequência. Então lá a gente tem uma percepção de cores diferente, nós temos plantas diferentes, nós temos. Porque a matéria lá é manipulada de forma diferente daqui. Tá? E existe também a possibilidade da manipulação mesmo. Então, os espíritos do lado de lá, eles podem plasmar com mais facilidade do que a nossa. A gente precisa de uma certa plasticidade para construir alguma coisa na matéria. Você tem que trabalhar aquela matéria, tem que elaborar mais, por exemplo, uma cadeira. Né? Até você chegar ao formato da cadeira, você vai ter que derrubar a árvore, que vai virar madeira, que você vai botar no torno, até chegar à cadeira. Na outra dimensão, você tem uma facilidade maior de manipular a energia e transformar aquelas moléculas que constituiria a madeira, né? Você consegue manipular de forma que determinadas moléculas que de repente não necessariamente sejam as mesmas moléculas que constituem uma árvore que dá origem à madeira, mas há essa condição de manipulação energética para transformar num objeto como a nossa cadeira, tá? É bom frisar isso por quê? Porque lá as substâncias são diferentes das nossas, elas estão vibrando numa outra frequência. Então tudo é onda, tudo é energia, lá as ondas são diferentes. Então nessa outra dimensão você tem elementos químicos diferentes dos nossos elementos químicos aqui. Então a constituição molecular, né, dos objetos, da matéria lá é diferente da nossa. Então há essa facilidade de plasmar. Então os espíritos do lado de lá, eles vão construindo seus próprios mundos, suas cidades, da mesma forma como nós temos aqui. Então os espíritos, algumas consciências que se encontram fora de um corpo mais denso, que a gente chama de espírito, continuam todo o trabalho que é feito aqui. Você desencarna dentro de uma profissão. Se você estiver bem sintonizado, você vai sair para outra dimensão e você vai continuar exercendo a sua profissão, só que dentro daqueles padrões daquela dimensão que você está. Assim, tipo, uma pessoa que seja médico, né? Ele desencarnou, ele entendia da medicina aqui, mas aqui ele estudou a constituição desse nosso corpo físico mais denso, conhece todos os nossos órgãos físicos e tal. Quando ele desencarna, muita coisa, muito conhecimento que ele tinha acerca desse corpo físico mais pesado não vai ser utilizado do lado de lá, porque os corpos são mais sutis. Técnicas de cirurgia que nós aplicamos aqui, lá eles não fazem da mesma forma como nós fazemos aqui. Eles têm uma outra maneira de entrar no corpo físico deles lá mais sutil e de repente consertar algum órgão. Por quê? Do mesmo jeito que existem as doenças aqui, existe lá também. Tá? É tudo continuação daqui. Agora, a gente vai sutilizando.
né? O que acontece assim, a maioria dos encarnados desencarnam e vão para essa dimensão que é a mais próxima e que é bem parecida com a nossa, né? Conforme você vai melhorando o seu padrão vibratório, você vai atingindo dimensões superiores, aonde as leis físicas são diferentes, porque são outras dimensões, onde os elementos químicos que compõem aquela dimensão são diferentes. Dá para compreender? Então a vida no mundo espiritual é muito parecida com a nossa aqui, né? Agora, de repente você topa com situações do lado de lá que você não topa aqui, né? Essa facilidade de plasmar as coisas do lado de lá, também você cria mundos bem diferentes dos daqui. Então, dependendo da sua sintonia, da sua companhia espiritual, você pode ir para um mundo talvez um pouco mais, talvez até mais assustador do que o nosso, tá? Dependendo daquilo que você sintoniza. Você desencarna e essa coisa que fala do inferno, do umbral, disso tudo, é real. Existe do lado de lá, né? E aí você vai topar com espíritos perversos. Então, o que os espíritos, né, fazem do lado de lá? Eles fazem coisas boas e coisas ruins. Eles vão agir como nós aqui. E por sintonia eles se agrupam lá, por afinidade, e vão praticar tudo aquilo que eles praticavam aqui, né? Então, gente, é continuação. Quando você acredita no mundo espiritual, você tem, assim, abrir teu horizonte para você não entrar naquela ilusão do mundo espiritual, do céu, onde ficam todo mundo lá tocando arpinha junto com os anjos, e o inferno, as pessoas que são ruinzinhas ficam lá dentro do caldeirão e passam a vida inteira lá boiando lá dentro do caldeirão do capeta. Não é isso. Não é isso, é continuação daqui. Então é bom você, se você é espírita, se você acredita na vida realmente após a morte, você se preparar para fazer uma passagem bacana, né? Como eu vou me preparar? Você tendo boas companhias aqui, você fazendo um trabalho bacana, um trabalho no bem, você procurando se conectar sempre com espíritos bons, para quando você desencarnar, você continuar tudo aquilo que você fazia aqui, você encontrar do lado de lá. Né? Eu sou muito dorminhoca, eu acho que eu vou desencarnar e vou ficar dormindo do lado de lá. Se é tudo continuação, é um caso sério. Então, mas tem os espíritos que vão para lá e dormem também, tá? Tudo continua. O que os espíritos fazem? Alguns vão fazer o bem, vão praticar o bem, então vão procurar se juntar com espíritos que praticam o bem, vão procurar orientar a moçada que está aqui embaixo para praticar o bem, assim como os ruinzinhos também vão arrumar um monte de coisa ruinzinha para fazer, né, e se ocupar enquanto eles estiverem lá na erraticidade. A gente obedece o ciclo da vida, que a reencarnação é um fenômeno natural, então muitos reencarnam, desencarnam e reencarnam, ficam um período, às vezes, no que é chamado de erraticidade, que seria esse período que você não está encarnado, né, que você não está sofrendo ação. A lei natural é de você desencarnar e voltar, porque o próprio planeta te puxa, né? Agora, são muitos desencarnando em função dos que estão nascendo, então tem que haver um certo equilíbrio, às vezes alguns sobram, né? Quando você consegue ficar lá sem encarnar, muitas vezes foi por ação de espíritos superiores. Quando eu falo superiores, são espíritos que têm um conhecimento maior, energético. Então, por algum motivo, você tem que ficar desencarnada, eles conseguem mexer na tua constituição, teu perispírito lá, para que você não sofra essa ação de atração do planeta para você reencarnar. Porque o fenômeno natural faz com que você volte, né? Existe uma força mesmo te atraindo, que isso seria essa coisa da roda de Sansara que você fica reencarnando, é essa força do planeta mesmo, não tem jeito, a gente está vibrando no padrão compatível ao planeta, então você sai, mas o teu corpo, mesmo sutil, é atraído de novo para a matéria mais densa. Então, enquanto você está lá
trabalhando, às vezes, se você for realmente um espírito útil, mais útil do lado de lá do que próximo, do que encarnado aqui, a espiritualidade que detém o conhecimento de atrasar, né, de cortar essa força de atração, eles vão agir sobre você para que você fique do lado de lá trabalhando. Poucos recebem esse. A maioria reencarna, não tem como. Às vezes fica um tempinho só lá, mas volta. Acaba voltando, não tem jeito. A maneira da gente fugir disso é cada vez mais aumentando o nosso padrão vibratório através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nos aproximando mais da energia do amor, porque isso vai nos afastando da vibração natural do planeta. E aí nos torna incompatíveis com esse planeta. Aí é assim que a gente evolui. Ah, eu passei para um outro planeta, pulei de ano, né? É, porque você realmente melhorou a sua vibração. Ok? Bom, espero ter respondido aí e ter ajudado um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.